Então vamos começar então, Daniel. Vamos lá. Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Motti, sou fellow aqui da Genética Ocular. Hoje eu vou apresentar o caso clínico. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela orientação e pelo Dr. Rony Burnila pela ajuda na documentação. O nosso caso de hoje é de um paciente de 41 anos, masculino, gari, natural e procedente de São Paulo. Ele chegou por uma avaliação de rotina, foi visto numa avaliação externa uma alteração na fundoscopia e ele foi encaminhado para a gente para uma avaliação. De antecedente pessoal, ele possui uma microcefalia congênita, uma baixa estatura, medindo 154 centímetros, e um linfedema nos membros inferiores, restritos ao dorso do pé. De antecedente oftalmológico, não tinha nada digno de nota. A acuidade visual sem correção era de 20/20 em ambos os olhos, refração plano, -meio a 165 de olho direito, olho esquerdo com plano, -1 a 170. Na biomicroscopia ele tinha um pterígio, grau 2 em ambos os olhos, reflexos normais, pressão intraocular normal, comprimento axial de 22,66 do olho direito e 22,67 do olho esquerdo. Na retinografia, ele possui essa lesão grande, córea retiniana inferior e temporal, bilateral, que poupa a mácula. Aqui na retinografia de grande angular, a gente observa que não tem muitas outras lesões periféricas, tanto no olho direito como no olho esquerdo. Na autofluorescência, a gente percebe que essa lesão atorófica é hipoautofluorescente e existe uma região nas bordas hiperautofluorescente. Aqui na grande angular, a gente observa que essa região de hiperalto parece contornar um pouco a mácula, no olho direito e no olho esquerdo. Esse é o ACT no olho direito. A gente percebe uma atrofia dos fotorreceptores. E do olho esquerdo também, os mesmos achados. Aqui, uma imagem da região foveal, um ACT da região foveal. Trouxe também o ACTA, embora apresente muitos artefatos por conta da segmentação, que no olho direito a gente tem o plexo superficial e profundo, e no olho esquerdo também. Esse corte da retina externa e da córea capilar mostra também fluxo sanguíneo na região da lesão. Campo visual automático foi realizado e a gente percebe que no campo 24.2 já existe um acometimento importante superior e no campo visual 10.2 um acometimento também do campo visual central. Na microperimetria, a gente tem uma perda de sensibilidade justamente nessa região hiperautofluorescente. E agora um resumo do caso, diante desse quadro de um paciente masculino com uma microcefalia congênita, baixa estatura e linfedema e esses achados na análise multimodal. Queria abrir agora para hipóteses diagnósticas. Muito bom. Então, se vocês quiserem comentar, essa avaliação multimodal desse paciente, lembra que ele tem 20/20 de visão, aí tem outros achados, então, clínicos. Como é que a gente pode avançar nesse diagnóstico desse paciente? Se vocês quiserem comentar, Cleide, André, quem quiser falar pelo chat aqui, é só escrever também. Bom, esse quadro sistêmico dele sugere um erro inato do metabolismo, né? Mas quando a gente fala em microcefalia, sempre pensa em zika, mas nem o quadro sistêmico, esse linfedema não encaixa, e nem o quadro ocular também não. Uma doença que tem áreas focais assim, de atrofia coreo-retiniana, que eu me lembro agora, que é bilateral, mas não tão simétrico como esse paciente, é o Aicardi, mas é uma doença que tem alterações
cardíacas, né? E as lesões são mais restritas, né? São várias e não tão simétricas como essa. Ele tem aí uma distrofia, provavelmente relacionado a algum gene que codifica alguma proteína que causa esse quadro sistêmico. Acho que o próximo passo seria o teste genético. É interessante no ACT que assim, esse corte da mácula lembra muito uma retinose pigmentar, né? Se bem que em cima ele tem a retina totalmente preservada, mas na mácula ele tem todas as linhas preservadas na fóvea e mais ao redor da fóvea já está tudo atrofiado e para baixo também. Tá. Cleide, seria interessante, se você está pensando em uma alteração genética, investigar a família? Sim, precisaria ele passar numa avaliação clínica, né? E não só ele, como se provavelmente tem uma história familiar, e acho que sim, investigar a família e ver o que os clínicos falam desse quadro dele aí. Então, por essas alterações sistêmicas, pelo quadro ocular que não é sugestivo, talvez então você pensou num painel genético e também avaliar parentes próximos e filhos, eventualmente, né? O que chama muito atenção é a simetria, né? Essa autoflora é absolutamente simétrica, por isso que não dá para deixar de pensar numa alteração genética. Outras alterações, pensou então no ECARDI, você pensou eventualmente em alterações infecciosas, uma toxoplasmose, mas é mas muito então genético. a simetria exclui qualquer quadro que não seja genético, né? Tá, perfeito. Alguém mais quer fazer algum outro comentário? Tem alguma outra ideia? Ou a gente pode continuar aqui? Então, eu acho que a Cleide conseguiu fazer esse resumo, né? Então, se você quiser continuar, Daniel, pode ir. Realizou a investigação infecciosa do paciente e ele veio com um IgG positivo. O paciente nos falou que tinha outros familiares também com microcefalia e a gente pediu para ele retornar no nosso ambulatório. Essa é a filha do paciente, ela tem 8 anos, apresenta também microcefalia e ela apresenta uma comunicação interatrial com repercussão. Estava tratando no cardiologista. E esse é o filho dele, também um paciente com microcefalia, epilepsia, um atraso do desenvolvimento e esse achado simétrico muito parecido com o do pai, com essas lesões também hiperalto. Fazendo o heredograma, a gente observa um padrão de herança que afeta ambos os sexos, possivelmente presente em todas as gerações. Ele falou que o pai talvez teria alguma alteração ocular, mas a gente não conseguia avaliar o pai. Então, a gente levantou a hipótese de ser uma doença autossômica dominante com uma possível penetrância incompleta, visto que nem todos os pacientes, nem todos os familiares apresentam o quadro clínico completo. Então, agora eu queria saber se alguém, acho que já foi discutido, né, as possíveis etiologias genéticas. A gente realizou o painel genético para distrofias hereditárias da retina e encontramos uma mutação no gene KIF11, tanto no paciente como nos filhos. Analisando a variante segundo os critérios do Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, ou ACMG, a gente observa que a variante apresenta um critério muito forte, porque a perda de função perda de função do KIF11 em decorrência de uma variante já foi reportada como sendo patogênica. Apresenta também um critério moderado, uma vez que a variante não está presente no banco de dados da normalidade. A gente observou em vários, inclusive no GNOMAD, e apresenta um critério de suporte, por causa da segregação. Os familiares apresentam um quadro clínico semelhante e a mesma mutação. Logo, a gente pode classificar essa variante como uma variante patogênica. Essa variante ainda não foi descrita com esses achados clínicos, então uma variante nova. A mutação do KIF11 está relacionada com essa síndrome de microcefalia com ou sem coaretinopatia, linfedema ou deficiência intelectual. E agora eu vou fazer um breve resumo sobre essa doença, sobre essa síndrome. Essa síndrome é causada por uma alteração de um único gene, o gene KIF11, que codifica uma proteína muito especial, a cinesina,
A perda de função dessa proteína tem consequências catastróficas para o paciente. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é essa proteína, essa cinesina. Como qualquer estrada, existe um fluxo constante dentro das nossas células, uma infinidade de proteínas que precisa ser despachada de um local para o outro, para o local de produção até o seu destino final. Nos neurônios, por exemplo, a proteína é fabricada no corpo celular e deve viajar por longas distâncias até os dendritos. Algumas células nervosas, como as contidas no nervo ciático, possuem quase 1 metro de comprimento. Mas como que é realizado esse transporte? Como que essa proteína se move por toda essa distância? Até antes da década de 80, ninguém fazia ideia de como isso ocorria. As proteínas se moviam magicamente de um canto para o outro. Foi só em 1984 que um estudante de medicina chamado Von Reil descobriu os nossos motores celulares, as cinesinas. Todas as células do nosso corpo dependem desses motores para funcionar. Se essa cinesina não estivesse presente, a gente não estaria vivo. Muitas outras questões fundamentais sobre a cinesina estão em aberto. Cinesina, ninguém sabe ainda como que ela funciona, como ela é controlada, como que a cinesina sabe para onde que tem que levar o material. Mas o que a gente sabe até agora é que a cinesina possui essas duas perninhas. Essas pernas conseguem coordenar uma caminhada ao longo do microtúbulo. As cinesinas conseguem realizar esse andar muito bonito, bem coreografado. Em uma extremidade, ela consegue fazer essa caminhada e na outra, ela tem alguns ganchinhos para carregar esses grandes volumes de carga. Até o momento, a gente sabe da existência de 46 tipos de cinesina, dividida em 14 famílias. O nosso paciente apresenta uma mutação em uma delas, a cinesina codificada pelo KIF11, essencial para a divisão celular e pela homeostase vascular. Esse gene, que é encontrado no cromossomo 10, apresenta aproximadamente 60 mil pares de base. E, para a infelicidade dessa família, eles possuem uma alteração em um único par de base que leva a um stop codon prematuro na posição serina 801, e a proteína não é funcional. Por sorte, eles apresentam essa alteração em um alelo só. Se fosse nos dois, o zigoto nem viraria módulo. Essa mutação leva a essa síndrome chamada microcefalia com ou sem coreantinopatia, linfedema ou deficiência intelectual. É uma síndrome autossômica dominante e foi descrita por Murray Fingold, um geneticista pediátrico, e Louis Bartoszewski, um pediatra, em 1992. A sua prevalência estimada em menos de 1 para 1 milhão, e até o momento 25 famílias foram reportadas como possuindo esse quadro clínico, essa síndrome e a mutação do KIF11. O quadro clínico clássico é o de microcefalia, corioretinopatia e linfedema, em graus variados. Outros estados, como o atraso do desenvolvimento, anomalias congênitas cardiológicas e epilepsia também já foram reportados. 46%, um trabalho que analisou a maior parte desses pacientes, viu que 46% tinham linfedema, 70% tinham dificuldade no aprendizado, 8% tinham epilepsia e 8% apresentavam alguma anomalia cardiológica. No exame oftalmológico, a gente encontra sempre essas lesões bilaterais atróficas coriretinianas, nos casos que apresentam acometimento oftalmológico, com essas bordas pigmentadas, geralmente mais nas arcadas, poupando a mácula. No OCT, a gente observa essa atrofia na camada dos fotorreceptores, também em graus variados. Nos estudos eletrofisiológicos, foi realizado apenas em 2 trabalhos, nos pacientes com KIF, e foi observado um acometimento generalizado e moderado tanto dos cones como dos bastonetes. Uma questão que é muito importante é se essa lesão progride ou não. Os pacientes ficam muito preocupados quanto a isso. Até pouco tempo atrás, até 2017, acreditava-se que as lesões já estavam presentes desde o nascimento e elas não progrediam ao longo do tempo. Mas em 2017 foi publicado esse trabalho, onde foi feito seguimento de alguns pacientes com essa doença por um período de 4 anos e observou-se que em alguns existe sim um aumento da região atrófica. Isso pode indicar que o KIF11 não é só importante para a formação ocular, mas também para a manutenção da homeostase. Outro achado interessante foi a descoberta de que cerca de 5 a 10% dos pacientes com FERV apresentam também a mutação do KIF11. Nos pacientes que apresentam essa mutação, existe um overlap dessas duas doenças.
Os pacientes apresentam graus variados de microcefalia, alterações pigmentares, descolamento de retina e diminuição da vascularização periférica. Como o diagnóstico diferencial, a gente tem as infecções congênitas, que são muito comuns aqui no Brasil. Então, ao atender um paciente com microcefalia, nunca a gente vai pensar que se trata de uma síndrome genética. Isso é extremamente raro, é coisa de Hospital das Clínicas. Sempre vai ser uma infecção congênita. Entre as infecções congênitas, a gente tem as TORCHs, que é a toxoplasma, rubéola, citomegalovírus, herpes e zika. Lá no Japão, os médicos cometeram essa gafe. Encontraram uma criança com microcefalia, linfedema, alterações corretinianas bilaterais, devem ter jogado esses sintomas no HOMIM, e o primeiro resultado que aparece é a nossa síndrome. Como a criança não apresentava calcificação do sistema nervoso, não apresentava CIT nem esplenomegalia, e tinha um IgM negativo para toxo, eles fecharam inicialmente para a nossa síndrome. Mas, Japão, eles têm acesso a tudo, pediram também um PCR sérico para toxo, e depois de algumas semanas o resultado saiu, era o protozoário que estava no sangue periférico desse bebê. Outro achado, outra TORCH, que é muito presente aqui no Brasil, é o Zika vírus. Vários casos de microcefalia com alterações corretinianas foram reportados em 2015, quando a gente teve aquele surto de aumento de microcefalia de mais de 20 vezes aqui no país. Esses achados foram atribuídos também à infecção pelo Zika vírus. Outros diferenciais são a síndrome de Cohen, que cursa com microcefalia, hipotonia e corretinopatia. A síndrome de microcefalia e corretinopatia, tipo 1, 2 e 3. Aqui no nosso ambulatório, na semana passada, a gente atendeu uma família com o tipo 3, que é muito mais raro, são pouquíssimos casos relatados. Os pacientes não apresentam linfedema, mas apresentam microcefalia, corretinopatia e uma mutação que a gente já confirmou, que é no gene TUB-GCP4. Outro diferencial, como a professora falou, é a síndrome de Aicardi, que é uma síndrome ligada ao X, onde os pacientes apresentam uma agenesia do corpo caloso e uma corretinopatia mais lacunar. O diagnóstico da síndrome é realizado através de um exame oftalmológico bem minucioso e a análise das características sindrômicas. Uma coisa muito importante de se analisar é o exame dos familiares. Realizar a exclusão das causas infecciosas e, após isso, o teste genético pode ser indicado. O tratamento consiste em reabilitação visual para os casos graves, encaminhar o paciente para uma avaliação clínica detalhada, uma vez que diversos órgãos são acometidos, e o aconselhamento genético também é indicado, caso os pacientes queiram ter outros filhos, uma vez que o pais de pacientes com essa doença tem 50% de chance de ter outra doença com essas alterações. Uma coisa que está em análise aqui no HC, entre o grupo de genética médica e a ginecologia e obstetrícia, é a seleção de alguns casos para oferecer a possibilidade de fazer uma fertilização intravítrea com a análise genética do embrião. Então, talvez, em alguns anos, a gente possa oferecer esse serviço. Queria agradecer a todos pela atenção e deixar um convite. Quem gostar de atender alguns casos diferentes, alguns casos de genética ocular, é só combinar comigo, ir até o ambulatório de genética. A gente não tem um espaço físico, mas eu estou sempre ali nas sextas-feiras, perto da entrada, nas salinhas dos ambulatórios gerais. É só aparecer que você vai ser muito bem-vindo, a sua ajuda vai ser muito válida. É só conversar comigo. Ótimo, Daniel. Obrigado, Daniel. Excelente a tua apresentação. Excelente caso. Faz a gente pensar muito nos diagnósticos diferenciais, principalmente, né? Além da síndrome que você mostrou, né? Com documentação. E excelente, Daniel. Excelente. Parabéns, tá? Então, Eu queria parabenizar o Daniel. O Daniel tem um trabalho hercúleo aí com esses pacientes de doença genética, e a descrição de uma variante nova, como esse caso, é muito relevante, né? Porque é assim que vai progredir a avaliação das doenças genéticas, né? Então, isso não é pouca coisa, não. exatamente, Sim, a exatamente. gente está com mais de 100 casos já com a análise genética. Então,
tirar um tempo para tentar documentar todo mundo, mas tem muitos dados, é um ambulatório muito rico. Excelente, Daniel. Parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela apresentação, como você estuda detalhadamente cada um desses casos que você vê, cada um desses 100 casos que você está vendo, né? Que você tem a descrição no painel genético. Parabéns, Daniel, excelente, tá? Obrigado. Se tiver algum outro comentário, algum contato com o Daniel, então ele já colocou aqui o e-mail dele, tá? Alguém que queira compartilhar algum desses casos mais raros, né? Genéticos. E é isso, excelente. Agora a gente vai para a imagem. Se quiser compartilhar, Luiz, isso. Se quiser, já pode colocar, tá bom? Ótimo. Pode Tá vendo a começar. tela? Sim. Perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Pimentel, sou residente do 3º ano do serviço. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração dos slides. Vou apresentar hoje a imagem da semana. Essa é a nossa imagem, um paciente masculino com 74 anos, com baixa acuidade visual em ambos os olhos há 10 anos e com acuidade visual com correção de 20/200. Aqui no corte, no OCT Basecamp, do olho esquerdo. Gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira seria quais os achados no OCT? Então vamos responder essa primeira pergunta. Tem alguns achados aí. Quem que pode começar descrevendo? Tem muitos. Bom, tem o sinal de dupla camada. Então tá aí. Então descreve, Cleide. Você não consegue aumentar, né, Luiz, porque aqui a gente vê a membrana de Bruin embaixo, uma linha, que é um pouquinho acima disso, tá certo? E aí tem a linha do EPR acima disso, né? Então são duas camadas, normalmente a gente não vê a membrana de Bruin, porque a refletividade do EPR é alta, ele esconde a camada de Bruin, a gente vê à direita dessa lesão, e a gente vê que a gente não consegue ver a Bruin, mas quando existe essa interposição, num paciente com essa idade, com essa perda de visão, com líquido subretiniano, com tubulação de retina externa à esquerda e com atrofia, né, com essa imagem de hiperrefletividade na coroide, certo, Cleide? À esquerda dessa lesão dupla camada, que é uma túbulo atrofia em geográfica. cima, né? Isso, o túbulo em cima. Então, ele tem várias alterações aí, né, relacionadas à idade. E qual que é a suspeita clínica, Cleide, com o SIRE, né? Ou com Tem que dizer que ele tem uma membrana, mas eu acho que dá até para ir um pouquinho além, porque aparentemente essa coroide embaixo do sinal dupla camada, desse SIRE, é dilatada, né? Dá a impressão de que eu preciso ver o resto dessa coroide até o outro olho, mas aparentemente ele tem uma membrana neovascular, tem fluido subretiniano, tem alguns sinais hiperrefletivos. Tá? E tem uma perda da nuclear externa também na região foveal, certo? Por isso que ele tem essa visão ruim. Você vê que a nuclear externa dele é preservada à direita e à esquerda da fóvea, né? Nasal e temporal fóvea, mas na fóvea ele perde a nuclear externa também, que é responsável, então, pela baixa de visão, certo? Aparentemente não tem mais fotorreceptor, tem um restinho só ali na área que tem fluido subretiniano. Luiz, faltou alguma coisa aí? Acho que não, professor, perfeito. Como vocês Tá. comentaram do SIRE, gostaria de perguntar também qual seria a implicação do SIRE numa imagem de OCT. Tá, então, Cleide, você quer especificar mais o SIRE? O SIRE é um sinal de dupla camada longo, né, que foi definido como maior do que 1000 micras, e estudos histológicos mostraram que, na presença desse sinal, a existência de uma membrana neovascular é praticamente 100%. E, então, ele é uma evidência de que tem uma membrana neovascular do tipo 1. Tá, só a nomenclatura aqui, o S é de shallow, o I é de irregular, o R é de EPR, né? E o E de elevação. Então, uma elevação baixa, longa e irregular do epitélio pigmentado da retina, certo? Isso veio de um estudo histológico, essa denominação, né? Que foi feito pela Cristina Curcio, pelo Freund. Exatamente. Então, a Será hipótese pergunta diagnóstica? Então, a hipótese diagnóstica, Cleide? É uma membrana neovascular. Isso. Possivelmente associada a uma coroide dilatada nesse local, uma pacoroide. E Ou pelo menos plaquevaso.
para confirmar essa hipótese de uma membrana vascular, a gente pode fazer o ACTA, eventualmente pode fazer uma endocianina, mas o ACTA é um exame não invasivo que a gente tem disponível. Esse é o paciente do ambulatório, né, Luiz? Uhum. Sim, professor, do ambulatório. Tá, então a hipótese é uma membrana. Eu acho que é importante fazer essa avaliação dessa forma nesses pacientes, porque isso é comum, né? Então, é um paciente que tem baixa de visão, tem perda de fotorreceptor e tem uma membrana vascular aí que tem uma atividade pequena, que é a formação só de líquido subretiniano, né? Ele tem mais um sinal ainda, que é aqui entre a tubulação e o início do Sayer, ele tem uma cunha hiporrefletiva, né? Que durante algum tempo chamaram de cunha hiporrefletiva de Monet, que é esse espaço meio triangular que fica aí. É o marcador de atrofia geográfica, De né? atrofia, exatamente. Tá, isso mesmo, Cleide, boa. E, Luiz, você tem exames complementares para fechar essa hipótese? Sim, professor. Aqui temos o OCTA face do paciente e o OCTA no corte de camadas de retina externa e coro capilar, mostrando o fluxo e corroborando a hipótese que a gente tinha diante da suspeita de uma membrana neovascular. Ótimo. Então, a imagem acima, a imagem da corocapilar, um anface, né, que mostra aumento de fluxo pela membrana vascular. Embaixo tem o OCT estrutural, o vermelhinho mostra aumento de fluxo, numa área que não deveria ter aumento de fluxo, né? Que representa, então, essa membrana vascular na área de maior fluxo dela, nesse corte, pelo menos nesse corte transversal, né? Certo, Cleide? Algum comentário a mais aí? Só lembrar que no trabalho onde foi descrito esse sinal, esse Sayer, foi numa paciente que eles seguiram durante 10 anos e que não tinha líquido subretiniano, eles seguiram com OCTA, e ela tinha membrana, nunca teve líquido, então nunca foi tratado, e no exame anatomopatológico eles encontraram uma membrana neovascular completamente arterializada, totalmente madura. Isso reforçou a hipótese de que a membrana vascular é vicariante, né? Ela cresce para nutrir a retina externa. Essa paciente morreu sem ter exudação e tinha uma membrana que foi acompanhada durante 10 anos. Perfeito. Só para a gente falar do risco de uma membrana vascular não exudativa como essa, que está suprindo, ou pouco exudativa como essa, na verdade, né, que tem só líquido subretiniano, o risco de você ter uma membrana vascular num olho e ter no outro olho uma membrana não exudativa é ao redor de 15%. E se você segue essas membranas ao longo do tempo, o risco em um ano dessa membrana não exudativa de exudar é ao redor de 20% e com 2 anos ao redor de 35%. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessas membranas, porque se elas exudarem, elas vão destruir fotorreceptor, a gente tem que tratar. Mas se elas não exudarem, a gente tem que observar, porque ela está fazendo o papel que a coriocapilar não está fazendo. Né? O Freud chama isso de neocoriocapilar, né? Uma coriocapilar nova. A natureza produz VEGF para formar essas membranas, para perfundir onde não tem perfusão, né? Perfundir o EPR e a retina neurosensorial. Certo? Certo, Cleide? Sim. O André e Jorge, vocês querem fazer algum comentário aí? Achei interessante, sabe o quê? Como você mostra o OCT, no local que não está dupla camada, você já tem atrofia developmental, você dá atrofia geográfica. Boa. A cascata aqui, perto aqui da tubulação, você tem essa área toda onde termina a dupla camada, ou seja, onde não tem a membrana para nutrir o EPR, ele está atrofiando. Exatamente. Então, é a comprovação da teoria da nova coroide do elipsoide. Muito interessante, bonito mesmo a imagem. Bacana. Nossa, comentário muito bom. Excelente. Excelente. Então, a atrofia geográfica se forma em torno da membrana vascular e não nela. Ela impede a formação de atrofia de fotorreceptor, porque ela está nutrindo os fotorreceptores, né? Uhum. É isso aí. Ótimo. Então, é um outro sinal, se a gente juntar esses sinais, certo? Certo, Jorge? Isso. Outro sinal. André, algum comentário ou a gente pode continuar aqui? Não, sem comentários. Tá. Então, Luiz, se você quiser completar a tua revisão, ou tem mais alguma pergunta? Você vai fazer uma revisão agora.
Só a revisão, professor. Tá, perfeito. Manda ver. Vamos lá. Já falaram boa parte do que eu tinha aguardado para revisão, mas nessa revisão eu gostaria de primeiro iniciar falando um pouco sobre a formação da membrana neovascular do tipo 1, para a gente entender um pouquinho de tanto da formação dessa membrana, quanto de como que a gente pode perceber esses sinais nos exames multimodais, né? Primeiro, aqui eu gostaria que prestasse atenção a essas áreas de espaço entre os corocapilares, né, que formam um gap, as watershed zones entre esses capilares. Nessa outra imagem, a gente consegue perceber a interface entre a retina externa, o EPR e a corocapilar, sendo que essas setas pretas demonstram o gap entre os capilares, as setas verdes, os próprios capilares em si, e as vermelhas a altura, né, da camada de coro capilar, isso no paciente com retina saudável. Na DMRI, pelo acúmulo de lipofuscina no EPR, isquemia coroidiana e estresse oxidativo, a gente tem um aumento importante desse gap, ocasionando, então, uma redução do aporte sanguíneo de nutrientes para o EPR e retina externa, e, consequentemente, levam a um aumento na formação de VEGF. O VEGF, por sua vez, leva a uma produção de angiogênese, um tecido de granulação que surge a partir da coro capilar, que penetra através da membrana de Bru até o espaço sub-EPR e acaba elevando o EPR, né, na membrana do tipo 1. Se a gente fizer um corte histológico nessa alteração, a gente consegue perceber com exatidão as áreas de interrupção da membrana de Bru e as projeções da coro capilar, como falado pela doutora Nel, coro capilar, né, e elevando o EPR sobrejacente. Aqui, a gente consegue perceber agora no exame de imagem em si, no OCT Basecamp, a gente consegue ver o que foi descrito inicialmente como o sinal da dupla camada, né, que foi descrito inicialmente na vasculopatia polipoidal. Aí seria essa primeira linha do EPR hiperrefletiva, a segunda linha que seria a câmara de Bru, e um conteúdo heterogêneo entre elas, né? Sendo o sinal da dupla camada. Aqui eu trouxe um estudo realizado por Narita et al., em que, tudo bem, quando uma membrana neovascular do tipo 1 ela exuda, é fácil da gente conseguir detectar, de realizar o diagnóstico. Mas quando não apresenta exudação, o diagnóstico fica um pouquinho mais peculiar. Nesse estudo, eles tentaram buscar sinais que sugerissem a presença de uma membrana não exudativa subclínica e perceberam que os pacientes que apresentavam um sinal da dupla camada com um comprimento maior que 1.000 micrômetros, uma altura menor que 100 micrômetros e refletividade interna heterogênea, formavam um agrupado, um achado de imagens que eles denominaram como SIRE, que seria o Shallow Irregular RPE Elevation. E nesse estudo, eles selecionaram 233 olhos com DMRI, sendo que 24 olhos apresentavam SIRE e 6 dos olhos com membrana neovascular, que foram detectadas a partir de OCTA, todas apresentavam SIRE, então seria uma sensibilidade de 100%. E que a ausência de SIRE em 209 dos 227 olhos sem membrana neovascular não exudativa, que não apresentava o SIRE, com especificidade de 92,1%. Seria um valor preditivo de 25%, valor preditivo positivo, 1 a cada 4 pacientes com SIRE teriam a membrana neovascular não exudativa, e um valor preditivo negativo de 100%, ou seja, nenhum dos pacientes que não apresentavam SIRE de fato tinham uma membrana neovascular não exudativa. E eles concluíram que olhos com SIRE apresentavam um maior risco de apresentar uma membrana neovascular não exudativa subclínica, o que traria a imagem do SIRE como uma grande importância de screening para a membrana neovascular subclínica não exudativa. Nesse outro estudo, a gente levanta essa questão do tratar ou não tratar o paciente com uma membrana neovascular que não está exudando. Como a doutora bem comentou, esse estudo é realizado por Shen et al.,
traz um estudo onde foi realizado um segmento por 9 anos de uma paciente com membrana neovascular não exudativa, sem tratamento, apresentava membrana do tipo 1, e eles perceberam que o SIRE expandiu de forma lentamente ao final dos 9 anos, né? Uma velocidade média de 0,26 milímetros quadrados por ano, e sem exudação. E percebeu também que ao final desses 9 anos, a retina externa apresentava manutenção do seu arcabouço, sugerindo então a hipótese de que a membrana neovascular do tipo 1 forneceria oxigênio e micronutrientes para a retina externa, o que geraria a manutenção do arcabouço da retina externa. Então, eles concluíram, no final desses 9 anos, que a membrana neovascular do tipo 1 foi capaz de suprir a retina externa e que o não tratamento dessa membrana do tipo 1, quando ela não tem exudação e com um ritmo de crescimento lento, ou seja, o SIRE seria também uma forma da gente conseguir manter o segmento do paciente, uma análise da progressão ou não da membrana neovascular, e com paciente com epitélio pigmentado da retina íntegro, pode ser uma estratégia terapêutica para a manutenção da arquitetura retiniana externa. Aqui eles fizeram no pós-morte da paciente, que acabou indo ao óbito por doenças pulmonares, eles fizeram uma correlação com o último OCT, que foi realizado 16 meses antes, com o corte histológico da paciente. Aqui a gente consegue perceber onde inicia o SIRE e aonde ele termina, tá? E as setas verdes determinam as áreas de interrupção da membrana de Bruch. Falando então sobre da penetração através da membrana de Bruch, das projeções da corda capilar para o espaço sub-EPR. E aqui a gente consegue ver uma drusa. E era isso. Obrigado. Ótimo, Luiz. Excelente tua revisão. Super didático. Parabéns. Excelente. Excelente. Obrigado. Muito bom. Então, a gente vai continuar com um artigo falando nesse sentido. O artigo vai falar de DMRI, do tratamento de DMRI com faricimab. É um anticorpo bispecífico. Ele inibe não só a linha de VEGF, quanto uma segunda forma de inibição, que é da angiopoietina 2, da ANG2, e a gente tem 2 estudos com nível 3, em fase 3, com nível 1 de evidência, que vão ser apresentados agora. Então, dá para compartilhar? Ou a gente faz o caso clínico antes? Eu acho que é melhor a gente fazer o caso clínico e depois o caso cirúrgico, e depois a gente faz o artigo, então. Tá bom, eu já vou compartilhar o caso cirúrgico aqui, então. Tá bom. Então, tá conseguindo ver minha tela, professor? Sim, pode ir. Perfeito. Então, boa noite a todos, eu sou o Pedro Rissoli, sou preceptor do serviço. Vou apresentar hoje o caso cirúrgico. Quero agradecer aí o Dr. Fernando Sumita, que entrou na cirurgia comigo, me orientou durante a cirurgia, a doutora Juliana, que atendeu e acompanhou o caso, e o Dr. Sérgio, que me ajudou aqui na confecção da apresentação. Então, o caso é um paciente de 35 anos, homem, que teve um trauma em olho direito há mais ou menos 9 dias, 12 dias. Ele falou que estava cortando grama, né, e enquanto cortava grama sem proteção ocular, ele sentiu alguma coisa atingir o olho direito. Ele chegou a referir que, na verdade, só teve uma baixa atividade visual 7 dias depois, mas ele não é um bom informante, então essa informação acabou ficando meio confusa, mas ele chegou ao nosso serviço mesmo cerca de 12 dias depois do acidente. Não tinha nenhum antecedente pessoal, nenhum antecedente oftalmológico, nenhum antecedente familiar relevantes. Na entrada do nosso pronto-socorro, o paciente tinha uma qualidade visual de conta-dedos a 1 metro, isso com a melhor correção, pressões intraoculares de 3,15 e esse deixado na biomicroscopia. Então, a gente tinha um olho vermelho, e aqui, bem na região, a gente consegue encontrar na região periférica da córnea, eu até circulei ali para dar um maior de detalhe, uma lesão que parecia uma laceração
antiga, mais autosselante, e à direita um cristalino praticamente transparente. O fundo de olho, mostrado na grande angular, é esse aqui, com uma HV bastante densa. Eu coloquei à direita, com o paciente olhando para baixo, mostrando que nesse ângulo a gente conseguia ver a retina aparentemente aplicada, pelo menos na região macular ou superior, por trás da HV, porque na primeira foto a gente acaba não conseguindo ver tão bem o polo posterior. Na suspeita, então, né, depois de um trauma com essa HV e essas alterações, uma possível porta de entrada, a gente, no pronto-socorro mesmo, pediu uma tomografia. Nessa tomografia, foi encontrado um corpo estranho intraocular metálico, medindo cerca de 0,3 por 0,2 centímetros, nessa tomografia na região inferior, mas na região mais periférica, perto da ora cerrata. Então, com esses achados, né, com esse caso, a gente indicou uma vitrectomia e a gente queria levantar algumas questões para discussão aí acerca dessa cirurgia, né? Então, algumas das questões que eu pensei em discutir foi se nesse caso, né, os professores optariam por fazer a faca ou não desse paciente, e na hora de abordar esse corpo estranho, se inicialmente começaria fazendo o DVP antes ou depois de fazer uma vitrectomia localizada no corpo estranho, e enfim, depois, só no segundo momento, fazer o DVP, se durante a manipulação do corpo estranho, enfim, se utilizariam ou não perfluorocarbono, né, na programação cirúrgica, na hora de retirar o corpo estranho, vocês preferem a pars plana ou pela câmara anterior? E, por fim, se utilizariam ou não antibiótico profilático para esse caso. Perfeito. Então, tem 5 perguntas. Jorge, você quer começar a responder? Você faria faco nesse paciente ou não? Então, tem uma suspeita de uma laceração, mas ela está autosselante, tem uma hemorragia vítrea e tem um corpo estranho documentado com imagem com a tomografia intraocular. Você tem que remover. Com esse tamanho, você tem talvez a opção de remover pela pars plana ou pelo segmento anterior. Em relação à primeira pergunta, Jorge, faco ou não? Então, é um caso bem interessante, um caso de trauma com corpo metálico intraocular grande, não é pequeno. Se você olhar, pelo menos minha visão aqui da biomicroscopia de cristalino, parece que já tem uma catarata de uma para 2 cruzes. Eu optaria para fazer o faco, fazia uma capsulotomia posterior com vitreófago, fazia a vitrectomia completa e tiraria esse corpo estranho pela câmara anterior, que é muito mais fácil e menos risco de descolamento de retina, e depois colocaria uma lente de 3 peças, certo? Perfluorocarbono. O carbono, a história é bem interessante, porque o perfluorocarbono, se você colocar para proteger a mácula, o nervo óptico, de possíveis quedas que esse corpo estranho pode acontecer na hora da manipulação, ele vai passar pelo perfluorocarbono e vai chegar. O perfluorocarbono ele não flutua no perfluorocarbono. Algumas pessoas acham que o perfluorocarbono levaria a uma diminuição da velocidade na hora da queda, ou desviaria um pouquinho o curso se ele fosse cair direto na fóvea. Eu uso, mas eu não tenho certeza que funciona muito bem. Usaria um extrator magnético, acho melhor quando o corpo estranho é muito grande. O magnético funciona bem e mais fácil do que você pegar com a pinça de corpo estranho. Apesar que tem aquelas pinças de corpo estranho, parece uma cestinha de basquete, que eu não tenho, que parece ser uma coisa muito legal para tirar um corpo estranho deste tamanho. E o anticorpo, o antibiótico profilático, eu não usaria não, porque não vi nenhum sinal possível de oftalmite, eu acompanharia só, certo? Se por acaso realmente tiver algum sinal de infecção, eu pensaria em tratar por endoftalmite, mas não faria profilático não. Perfeito. É mais perigoso quando é corpo orgânico, se trás de madeira, aí sim é altamente complexo. Isso infecta maior. Mais comum. Perfeito. André, você quer comentar ou você concorda com todos os pontos?
Sim, só um comentário fora dessas perguntas. Eu acho que sempre que estiver no pronto-socorro tem que estar atento com relação a esses situações de risco de corpo estranho intraocular. Então, paciente cortando grama, martelando alguma coisa, são situações de risco para ter um fragmento pequeno de alta energia voando na direção do olho. E sempre que você tiver uma situação como essa e um quadro inflamatório ocular, intraocular, sempre suspeitado de um corpo estranho, mesmo que você não visualize ele diretamente no fundo do olho, né? Então, o exame de imagem, o raio-x ou, melhor ainda, a tomografia, sempre úteis, né? Com relação a esse caso específico, eu também tenderia a fazer a FACO. Acho que tem uma certa opacidade cristaliniana que possa interferir na visualização. Além disso, fazer a FACO, como o Jorge comentou, pode possibilitar você ter uma via a mais de retirada do corpo estranho, além da pars plana, né? Tirar pelo segmento anterior. Então, sim, eu faria a FACO. O DVP, eu acho que o DVP ele é importante, embora tenha que ser feito com cuidado, mas acho sim que o DVP tem que ser realizado, e a utilização do perfluorocarbono eu acho que é importante para servir como um coxim de proteção contra o corpo estranho se deslocando para o nervo ou para a mácula, né? Eu acho que, de alguma forma, ele ajuda, assim, a diminuir o impacto do corpo estranho nessas regiões. Com relação à retirada da pars plana e pela câmara anterior, eu acho que as duas vias, nesse caso, seriam possíveis. Eu talvez tenderia a tirar pars plana, embora eu concorde com o Jorge que pars plana você pode eventualmente aumentar o risco de descolamento de retina, mas nesse caso em específico eu acho que o corpo estranho é relativamente pequeno e daria para tirar pars plana. Mas eu acho que as duas vias seriam possíveis. E eu não utilizaria antibiótico profilático, não. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu também concordo com o que vocês falaram, aqui está ótimo. Então, a gente tem concordância em todos os pontos. Posso só complementar uma coisinha aqui que eu esqueci? Pode. Quando a gente vai tirar um corpo estranho via pars plana, que a gente tem que fazer uma esclerotomia grande, porque o corpo estranho é grande, na hora que você for retirar o corpo estranho, o ideal é você desligar a infusão, para que na hora que você puxar, o vítreo que está ali na base vítrea, que você, por mais que você faça o shaving, você não consegue, ele, na hora que você puxa, ele tende a sair se você tiver um fluxo de líquido muito grande. Essa saída desse vítreo aumenta a chance de você fazer um rasgão na base vítrea. Na hora de tirar, é bom você diminuir ou fechar a infusão, e logo depois que você puxar e der um primeiro ponto, você retorna a pressão de fluido. Porque tem um trabalho já explicando sobre isso, da fragilidade, do estresse que a base vítrea vai sofrer com a saída desse vítreo pelo orifício. O problema só, Jorge, é quando você estiver retirando, se o corpo estranho é grande, a tua incisão vai ser grande, né? Então vai sair muito líquido. Então o teu olho vai... Tem gente que preenche para o corpo estranho grande com perflu para manter a pressão. Então, aí eu concordo. Se você conseguir colocar perflu, encher o olho de perflu, e aí não tem e aí você mantém. Isso, aí sim, aí sim. Se não tiver perflu, é difícil. E quem dá uma aula maravilhosa de trauma que fala sobre isso é o Carlos Mateu, da Espanha. Ele tem experiência com trauma e tem uma aula dele que ele fala bem. Se não me engano, o trabalho que fala sobre isso também ele é autor desse trabalho. Perfeito, perfeito. Vamos continuar? Então, a gente fez mais ou menos o que os senhores falaram. Eu fiz a gravação da cirurgia, então só acabou gravando em algumas partes. A primeira parte acabou ficando corrompida do vídeo. Então, a gente começou fazendo a FACO, deixou o paciente afásico. A nossa ideia era ter a possibilidade das duas vias mesmo de retirada. Fez o core vitro, colocou o TNC, fez o DVP, e a partir de então que eu tenho o vídeo de fato que a gente já estava conferindo o DVP nessa parte da cirurgia. Primeiro a gente conferiu o DVP
E logo depois de ter feito o core e o DVP, a gente resolveu começar a tirar uma hemorragia mais maciça que ficava ali temporal inferior. E como dá para ver até no vídeo, nessa região a gente viu um brilho metálico. E daí a gente já assumiu que o corpo estranho estava ali. Então, antes de começar a manipular, deixa um pouco mais e fazer a vitrectomia dessa região, a gente colocou o perfluorcarbono na região do polo posterior, fez uma vitrectomia um pouco mais trabalhada inicialmente na região do corpo estranho, expondo bem ele ali sob dentação, né, na região bem próximo da hora serrata. Depois disso, a gente avançou e fez a base vítrea completa. Deixei bem rápido essa parte para não deixar o vídeo não ficar tão extenso, mas enfim, a gente fez toda a base vítrea. A gente identificou também uma cicatriz macular do paciente, uma cicatriz, desculpa, na região temporal do paciente, uma cicatriz provável de corioretinite prévia. E a gente fez o laser na região próxima do corpo estranho e próximo dessa cicatriz macular, porque teve inicialmente a gente pensou que poderia ser um pedacinho do corpo estranho ali. A gente mexeu um pouquinho com a soft, não teve nenhuma lesão na retina, mas a gente resolveu fazer um laser profilático na região. E depois de ter feito o laser, a gente tirou o corpo estranho com uma pinça. A gente conseguiu fazer uma pega só, o corpo estranho não caiu, tirou pela própria pars plana, né? A gente tirou o trocado, ele tirou pela pars plana, suturou, e depois a gente voltou para o olho para poder finalmente tirar o perfluo, fazer a troca. Deixamos com gás, então aqui já estava retirando o perfluor e fazendo a troca com fluido ar na sequência. E sob ar a gente colocou a lente, então até a gente teve um pouco mais de dificuldade nessa parte. Até queria que os professores comentarem que a gente acabou colocando a lente sobre o ar, que foi um pouco mais difícil do que o esperado. Talvez já tivesse feito isso antes, e finalmente a gente tirou os trocars e acabou a cirurgia, e o substituto vítreo que a gente escolheu foi o próprio ar. Então, aqui a foto do tamanho do corpo estranho, que tinha aí seus 3,5 milímetros, mais ou menos, o corpo estranho metálico. Esse aqui é o aspecto na grande angular, no 30º pós-operatório do paciente. O corpo estranho ficava nessa região temporal inferior aqui, que é bem na periferia mesmo no Daytona, que a gente acabou não conseguindo mostrar a região do laser, mas, enfim, a retina aplicada, um aspecto muito bom, só que no polo posterior ele já tinha até uma alteração, uma membrana epirretiniana, uma acuidade visual aí agora já no 30º pós-op de 20/40. Eu trouxe aqui também o OCT, tanto daquela cicatriz macular que a gente comentou, quanto da fóvea, mostrando essa membrana e um pouco de esses cistos foveais. E daí eu queria até discutir se os senhores acham que seria válido a gente fazer uma nova abordagem agora, uma cirurgia de mácula para esse paciente, ou até se a gente deveria ter feito talvez o peeling profilático, né, na própria primeira cirurgia, ou enfim. O que os senhores acham da contrapartida daqui, né? A visão do paciente de 20/40, pelo paciente está muito próximo do que ele referia ter antes. Então, ele tá contente com a visão atual. Acho que esse é um dado importante também. Ótimo. O que vocês acham também? Eu acho que é uma membrana estágio 2, o estágio 2 com cisto intrarretiniano, que talvez esteja relacionado com a inflamação desse olho, não necessariamente com a tração. Então, eu acho que eu aguardaria. Você já fez muita cirurgia nesse olho. Eu acho que pode esperar se a membrana fizesse 20/40 piorar e ela avançar de estágio, aí opere, né? Eu vi que você já comentam, eu vi que o Leandro entrou agora. Leandro, se você estiver ouvindo, se você quiser comentar, você viu a cirurgia, né? Não sei se o Leandro Cabral está aí. Oi, Sérgio, eu entrei sim, eu vi partes, por causa da chuva aqui, ela deu umas travadas, mas eu vi sim. Eu acho que foi tudo irretocável, a não ser esse lance de colocar ali o sob ar, que eu acho que realmente não é o ideal, porque eventualmente quando você abre o olho sobre ar, você tem uma tendência em atalamia, em trazer tudo para frente, você não vê as estruturas direito, então eu não teria feito nada muito diferente, a não ser, antes de fazer a troca fluido, colocar ali e aí fazer a troca fluido-ar. E agora eu esperaria, eu não faria cirurgia dessa membrana nesse momento, aguardaria um pouco, eventualmente se ela piorar, aí vai lá e remove a membrana. Perfeito. E a lente, a gente já conversado isso antes, né, sobre a lente mesmo, a faco, o implante da lente, né, fez a faco inicial, não colocou a lente, porque talvez fosse retirar o corpo estranho pela câmera anterior,
Mas aí eu também faria a introdução da lente com BSS correndo no vítreo, né? Sem ar. Porque a tensão superficial do ar é muito grande na cápsula posterior, vai jogar muito a cápsula posterior para cima, e aí você vai ter dificuldade para colocar a lente no saco capsular, né? É mais difícil. Concordo totalmente. Se você usar viscoelástico, você não consegue tirar o viscoelástico, porque você vai estar irrigando e já fez a troca fluido-ar. Enfim, o passo correto, na minha maneira de entender, é antes da troca fluido-ar. Eu entendi por que não foi colocado a lente. Eventualmente, você vai tirar o corpo estranho pela câmara anterior, você tem mais essa possibilidade de manobra, né? Mas aí viu que já tirou o corpo estranho, conseguiu tirar pela esclera, foi bacana, tudo. Na hora lá, fecha tudo, coloca ali e aí acaba a cirurgia. Perfeito. Algum comentário, André? Algum complemento? Jorge? Também acho que esses cistos residuais foveais sejam talvez inflamatórios, não acho que sejam relacionados à membrana peritoneana. Eu aguardaria aí para ver como evolui aí o quadro. Eu acho que está relativamente recente. Eu tenderia a observar também. Perfeito. Jorge, algum outro complemento aqui? Não, concordo com tudo. Perfeito. Rissoli, algum complemento? Não, acho que era isso mesmo. Até foi a dificuldade que a gente conversou, né, professor, ontem dali, o que a gente também, se voltasse atrás, também teria colocado antes da troca. A gente acho que fez a troca, e daí que a gente pensou em colocar a Liu, e daí a gente falou, acabou colocando assim, talvez desfazer a troca, colocar a Liu e refazer a troca, talvez tivesse sido até mais sensato, mas deu certo, ainda bem, então acho que era isso, professor. Perfeito. Muito obrigado aí pela atenção, viu? Pedro, Rissoli, parabéns pela apresentação, excelente o caso, parabéns pelas perguntas, é assim que a gente aprende, né? Criticando, né? Tendo essa crítica construtiva do que a gente fez e eventualmente ajustando uma outra coisa, algum detalhe. Vocês fizeram uma cirurgia brilhante, parabéns pelo caso, tá? Obrigado pela apresentação aí. Valeu, professor, obrigadão. Boa noite. Agora, a Nicole, você está aí? O artigo, eu estou sim, professor. Tá, então vamos lá? Pode compartilhar? Peraí. Começou a compartilhar, né? Tá. Então, pronto. Vocês estão vendo? Isso, pode ir, sim. Tá. Então, boa noite, meu nome é Nicole, eu sou residente do segundo ano do serviço e vou apresentar o artigo científico da semana. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela ajuda na confecção desses slides. Então, o artigo científico da semana, ele é sobre uma nova medicação intravítrea, que é o faricimab, e a sua não inferioridade às medicações que estão já no mercado, né? Então, ele fala dessa medicação e fala de 2 estudos que estão ocorrendo ainda em fase 3, que é o Tenaya e o Lucerne. Então, o faricimab, ele seria um anticorpo biespecífico que agiria em 2 vias independentes, a do ANG2 e a do VEGF-A. Então, teria uma dupla inibição de 2 vias, e isso levaria a uma estabilização e redução da neovascularização, da hipermeabilidade, inflamação, e aí uma fibrose, morte celular e uma atrofia. E isso aumentaria a durabilidade e os efeitos que só a terapia anti-VEGF sozinha não faria tão bem. E aí, então, os 2 estudos de fase 3 são o Lucerne e o Tenaya, e esse artigo fala também dos resultados primários até a semana 48 desses estudos. Bom, então a via do ANGTAI, né, é uma via que tem um papel-chave na regulação da homeostase vascular e da neovascularização, inflamação e extravasamento. Em situações patológicas, como, por exemplo, a DMRI com neovascularização, ela tem uma hiperregulação da angiopoetina 2. Então, aqui nessa imagem, a gente vê que tem várias vias que podem estar associadas à neovascularização,
E aí as duas vias, então, que agiria o faricimab seria a ANG2, né, que está à esquerda, e o VEGF-A. Aqui, então, seria mais da via do ANG-TAI, e como que o ANG2 está ligado, né? Então, quando ele está super regulado, ele tem algumas ações nos vasos, principalmente. E aí, aqui nesse slide, então, mostra mais as ações. O que acontece é que o ANG2, ele regula negativamente essa via do ANG-TAI, ele se liga ao TAI2 e induz ativação endotelial, desestabilização do endotélio, elevação da expressão de moléculas como ICAM1 e VCAM1, aumento de migração dos macrófagos e de células inflamatórias, desestabilização da junção dos peristos lá e colapso da barreira endotelial. Ele também aumenta a sensibilização dos vasos ao fator VEGF-A. E aí resulta em extravasamento vascular e neovascularização. Então, nesses estudos de fase 3, que o artigo cita, eles são estudos multicêntricos, randomizados, duplos cegos, com grupo controle, foram realizados em 112 semanas, né, até a publicação do artigo, eles ainda estão ocorrendo. Envolveram 271 clínicas mundialmente, com o Tenaya sendo em 15 países e o Lucerne em 20. Aqui é mais para mostrar que, na verdade, então, o Tenaya começou com 989 pacientes, foram excluídos por algumas razões alguns desses pacientes e ficaram 671. Até agora, que continuam os tratamentos propostos, sobraram 628. No Lucerne, começou com 1.012, com os pacientes excluídos passou a 658 pacientes, e agora, continuando os tratamentos propostos e o estudo, sobraram 617. Então, aqui fala sobre quais foram os critérios de inclusão. Então, eles procuraram buscar pacientes com idade maior ou igual a 50 anos. Eles sempre aplicavam a injeção no olho de pior acuidade visual corrigida. E aí, os critérios seriam, então, os pacientes tinham que ser, os olhos, né, tinham que ser virgens de tratamento para neovascularização por DMRI. Essa neovascularização tinha que ser próxima à fóvea, né, demonstrada na angioflúor, tinha que ter uma exudação no OCT, e o tamanho da lesão tinha que ser de 9 discos, ou se fosse menor, tinha que ter um componente de neovascularização maior que 50%. A idade visual dos pacientes tinha que variar entre 20/32 e 20/320, se pegasse a tabela de Snellen. Então, aí era dividido 2 grupos de tratamento. Um grupo recebia o faricimab e o outro grupo recebia o aflibercept, que é uma droga anti-VEGF. As visitas ocorriam para avaliação dos pacientes a cada 4 semanas até o fim do estudo. Não quer dizer que a cada 4 semanas era injetado, era só avaliação mesmo. Então, aqui nessa imagem, a gente vê mais ou menos como que funcionou esses 2 estudos. Então, até a 12ª semana, eles davam faricimab de 4 em 4 semanas para os pacientes. Então, a dose era de 4 em 4 semanas. Na semana 20 e na 24, eles avaliavam se tinha atividade da doença, baseado em critérios estruturais e funcionais. Se a pessoa apresentasse atividade na semana 20, a droga era espaçada para de 8 em 8 semanas, até a semana 60. Se ela não tivesse atividade na semana 20, mas tivesse atividade na semana 24, era espaçada para de 12 em 12 semanas, até a semana 60. E se ela não tivesse atividade nem na semana 20, nem na semana 24, era espaçado para 16 em 16 semanas. O aflibercept, ele era sempre, até a 8ª semana, foi administrado de 4 em 4 semanas, e depois foi uma dose fixa de 8 em 8 semanas, que é o intervalo máximo permitido pelos órgãos responsáveis. Aí aqui nessa tabela, então, de novo, os gráficos que mostram os resultados desses estudos até o momento. Então, eles mostram que existe, nos 2 estudos, apresentaram uma correlação anatômica funcional entre os resultados, com uma melhora da acuidade visual e também melhora
da espessura entre a membrana limitante interna e o EPR. Ele também mostra um gráfico que eu vou falar no próximo slide, que é importante também aqui, que esses ganhos rápidos de acuidade visual, eles foram sustentados até a semana 48, com os dois grupos atingindo proporções iguais de pacientes com visão de 20/40 ou melhor, com 95% dos pacientes evitando perda visual de 15 letras ou mais. Então, esse é o gráfico da direita que mostra basicamente isso, que quase 50% dos pacientes melhoraram a visão e 90% mantiveram, e isso foi comparativo com as drogas vigentes, né, que seria o Aflibercept. A medicação foi bem tolerada, os efeitos colaterais que apareceram foram compatíveis com outras injeções intravítreas, então algumas inflamações, umas outras coisas que já são esperadas em injeções intravítreas que já se encontram no mercado. E aí, na discussão, então, que foi importante ressaltar, é que essa medicação ela produziu uma diferença significativa na acuidade visual, com uma eficiência sustentada em quase metade dos pacientes que estiveram nos intervalos estendidos de 12 a 16 semanas. Aí, o que eu falei, que os ganhos rápidos foram sustentados e 95% dos pacientes evitaram perda visual. A melhora visual foi acompanhada da melhora anatômica, então é aquilo da correlação clínico-anatômico. E aí a gente entra na questão de que, então, o faricimab teria esse potencial de aumentar o intervalo entre as doses de tratamento, com mais eficiência e durabilidade, e aí otimizando as idas dos pacientes às consultas, né? Não diminuindo essa frequência deles de ter que ir lá para aplicar a medicação, o que melhora tanto a qualidade de tratamento para o paciente, quanto para os cuidadores, e também a sobrecarga dos próprios serviços de saúde. E aí, dessa última parte, a gente viu que ele tem uma tolerância boa, com perfil de segurança aceitável. Aí, as limitações que eles colocam, então, é que não existe uma comparação direta entre as duas drogas, né, o faricimab e o Aflibercept, porque o Aflibercept tinha essa limitação de só poder o intervalo ser espaçado de até 8 em 8 semanas, enquanto que o faricimab pode ser espaçado mais, né, de 12 a 16 semanas. A outra limitação que ele coloca é que o ADMRI, junto com a neovascularização causada pela DMRI, é uma doença crônica, e esse estudo ele só foi ele está continuando, mas esse artigo viu as primeiras 48 semanas. Então, levei em conta, por enquanto, só 1 ano, mas o estudo continua, então, provavelmente, eles vão solucionar essa parte. E a outra limitação é que os pacientes, eles retornaram mensalmente para visita sempre. Então, assim, apesar de eles não estarem recebendo a injeção nas 4 em 4 semanas, eles eram vistos por profissionais, né? Então, isso não aconteceria se a gente espaçasse as doses, eles só seriam vistos nesse espaçamento mesmo. Então, as conclusões seriam que os 2 estudos mostrados são estudos mundiais e que foram conduzidos durante a pandemia. A gente tem que levar em consideração que toda vez que o paciente vai para ser avaliado ou ser injetado, isso é um fardo para ele tem que sair da casa dele, são pacientes idosos, juntamente com a dificuldade para os cuidadores e também a questão de sobrecarregar o sistema de saúde. Mas os dados mostraram que o faricimab, sendo administrado em intervalos de até 16 semanas, alcançou ganhos visuais e os resultados anatômicos comparáveis com as medicações vigentes no mercado. E é isso. Obrigada. Ótimo, Nicole. Obrigado. Excelente. Cleide, Jorge, André, Leandro, algum comentário aqui do artigo? Artigo, parabéns, muito bem apresentado. Não é fácil apresentar um trial tão complexo como esse.
a tendência mundial é de medicações com maior intervalo de tempo para a gente tratar os DMRI, uma doença crônica que não vai curar e você vai ter que tratar esse paciente provavelmente até o fim da vida, e que tem se mostrado o faricimab uma alternativa muito boa. Mas, só lembrando que está na fase 2, o Eylea, o aflibercept, estão fazendo um trial com 8 miligramas. E também consegue expandir para 16 semanas com resultado visual semelhante a 2 miligramas. Então, a Bayer está muito esperançosa em lançar o ano que vem no mercado essa medicação que já está rodando a fase 3. Então, o grande momento agora é você conseguir medicações com efeito já comprovadamente bons, mas que a gente consiga diminuir a ida do paciente de consultório, a reaplicação, pois causam grandes problemas. É isso mesmo, Jorge. Excelente. Uma outra coisa, né, é que desde o início do Lucentis, né, em 2005, 2006, quando foi aprovado, é a primeira vez que uma medicação que se propõe a mexer em alguma outra cadeia que não inibição direta do VEGF ganha força e é aprovada, né? Então, a gente tem esse anticorpo que acaba inibindo o VEGF e tem aquela TAI2 também, né? Os resultados acabam sendo de não inferioridade, mas que se consegue injetar menos. Eu até tinha uma certa esperança de que houvessem resultados um pouco melhores de acuidade visual, mas eles parecem ser bem comparáveis ao Eylea a cada 8 semanas, né? De qualquer forma, a gente que lida com doenças da retina, muitas vezes o nosso paciente precisa de alguma coisa diferente e a gente tem uma opção que é um pouco diferente, que seria esse faricimab. Então, é interessante porque sai um pouquinho dessa inibição somente do VEGF, que é o que a gente faz desde de 2006, né? Só lembrando que não é fácil as coisas, né? O Fovista, lá atrás, que também inibia VEGF, e o plaqueta derivado growth factor, PDGF, não deu certo. Chegou na fase 2, estava bem, chegou na fase 3, não teve bons resultados e não foi para o mercado. Então, a perseguição de uma inibição dupla, que é muito frequente em drogas para oncologia, a gente está perseguindo e parece que agora a gente vai ter um resultado muito bom com o faricimab. Perfeito. Vamos ter. E tem essas outras opções que vocês comentaram, né? Então, eu acho que as alternativas terapêuticas vão ser cada vez maiores e a gente pode selecionar mais o paciente, talvez, para cada uma delas, né? Tem uma de primeira escolha, mas tem alternativas dependendo do paciente, dependendo da resposta dessa primeira alternativa que a gente escolheu, né? A gente tem outras opções terapêuticas, né? Então, é isso. Que bom que a gente tem cada vez mais alternativas. Tem o PDS, né, que não foi comentado também, né, que você coloca no invólucro dentro do olho uma liberação lenta de concentração elevada do ranibizumab, ele fica sendo eliminado durante um tempo muito longo dentro do olho, você não precisa fazer injeções, você só precisa encher o tanquezinho lá do PDS, né, cada 9 meses, a cada 12 meses, eventualmente, né. Então, é outra alternativa, né, além do aflibercept em doses maiores, né, além do faricimab. Então, e tem as drogas para tratamento de atrofia geográfica. Vamos ver os resultados dela agora no segundo semestre, que talvez a gente tenha a liberação pelo FDA também, né? Então, eu acho que a gente vai ter opções terapêuticas novas em pouco tempo, né? O faricimab está sendo usado já na Europa, nos Estados Unidos, e provavelmente vai ser lançado aqui no Brasil no começo do ano que vem, tá? Algum outro comentário? Então, eu agradeço a todo mundo aqui que participou, que assistiu, que comentou ou que apresentou. Na semana que vem, a gente tem um feriado na quinta-feira, então a gente vai pular semana que vem. Os residentes têm aula na segunda-feira, normalmente, né, que é outra parte da reunião, feita só para os residentes. E então, a gente volta daqui 2 semanas, na quinta-feira, às 7 horas, tá? Obrigado por todo mundo aí, pela participação de todos, tá? Um abraço, tudo de bom.